Deixa eu te fazer uma pergunta. Pega aí os últimos 5 cultos, as últimas 5 pregações que você escutou aí na sua igreja. Se você tirar a palavra Jesus e Cristo, o que sobra? Dava para saber que aquilo ainda era uma mensagem cristã? Ou podia se equiparar a um discurso de uma pessoa bem intencionada defendendo uma causa? Eu tenho percebido algumas coisas ultimamente que têm me deixado preocupado. Pregações que até começam bem, começam falando de Cristo, até citam a Bíblia, dizem que Jesus é a luz do mundo, dizem que a Escritura aponta para este Cristo. Tudo certo no começo, mas aí no meio do caminho Cristo vai sumindo, vai desaparecendo, vai sendo deixado de lado. Ele definitivamente deixa de ser o centro da mensagem. De repente vira outra coisa, um exemplo de moral, um símbolo de uma boa causa, um pretexto para falar aquilo que o pregador já queria falar de qualquer jeito. Então é sobre isso que nós gostaríamos de conversar com você hoje, sobre uma ferramenta que protege o púlpito dessas coisas. Uma distinção importante que Lutero considerava o coração da pregação cristã. Nós estamos falando da distinção entre lei e evangelho. Olá, eu sou Rodomar Ricardo Hamloff e você está no canal Teologia Missional. Seja muito bem-vindo, curta o vídeo se você acha que esse conteúdo contribuiu para a sua caminhada cristã e também considere se inscrever. Vamos começar, antes de tudo, com uma coisa. Isso aqui que nós estamos fazendo não pretende de forma alguma ser ataque a algum pregador, mas um alerta para a igreja. E eu vou ser bem honesto, é um alerta também para mim, porque nós estamos sempre falando das Escrituras, estamos aqui nos propondo a ensinar a Bíblia, então nós estamos sempre nessa tentação. Vamos ao ponto aqui. Toda pregação cristã, ela trabalha basicamente com 2 vozes diferentes. Se nós confundirmos uma voz com a outra, estragamos tudo. A primeira voz é o que nós chamamos de lei. A lei é o quê? É a parte da mensagem de Deus que aponta, que mostra o pecado. Ela acusa, ela expõe, ela deixa a gente sem saída, mostrando que nós, sozinhos, a gente não vai dar conta de ficar de bem com Deus. A lei, portanto, é o espelho que mostra a sujeira no rosto. A lei é necessária, mas ela não limpa nada, ela só mostra. E aí nós temos a segunda voz, que é a voz do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, a notícia do que Deus fez por nós em Cristo. Ele não acusa, ele perdoa. Ele não cobra, ele reconcilia. O Evangelho não aponta o que falta em você. Ele mostra o que Cristo completou em você. Enquanto uma voz, a voz da lei, fere para curar, a outra cura. E a pregação cristã sadia é essa dança entre as 2 vozes. Nós temos a lei para quebrar a autossuficiência e nós temos também o evangelho para levantar quem foi quebrado. Agora presta atenção aqui, porque é aqui que as coisas começam a dar errado. Existem 2 maneiras clássicas de estragar essa distinção que nós estamos falando, que é importante na pregação, que é distinguir entre lei e o evangelho. Uma delas dilui o evangelho, a outra transforma tudo em lei. Vamos dar uma olhada melhor aí com detalhes nessas 2. A primeira maneira de errar é diluir o evangelho. Quando isso acontece? Isso acontece quando a pregação troca a notícia do que Deus fez por uma linguagem de autoajuda com verniz espiritual. Você já deve ter ouvido frases desse tipo: existe uma luz dentro de você. Essa luz, ela te dá energia para reconstruir as partes quebradas da tua vida. Soa bonito, não soa? Inspirador até. Mas repara bem no que esse tipo de frase acaba fazendo. Ela pega a luz, que na Bíblia é Cristo. Cristo é essa luz. Algo fora de nós, né, que nos alcança. Essa é a luz, esse é o Cristo. Mas esse discurso de autoajuda pega essa luz e transforma ela numa capacidade que já estaria dentro da gente. Tudo vira potencial humano. Vira algo como acredite em você mesmo. E é um discurso de autoajuda com roupa de igreja, né? E aí não é mais o evangelho, porque o evangelho não diz que você tem força, que você tem energia interna para se consertar, para salvar a si mesmo.
O Evangelho diz o contrário, ele diz que você não conseguia se consertar e por isso Cristo veio e fez por você aquilo que você não conseguia fazer por você mesmo. A diferença pode para alguns parecer até pequena, mas ela é enorme. A autoajuda coloca o peso em você. Autoajuda, eu me ajudo. Se esforce, se reconecte, acredite mais, mas o Evangelho tira o peso de você e o coloca em Cristo. Está feito, você recebe de graça. Enquanto uma te cansa, a outra te descansa. A segunda maneira de errar nesse processo é o contrário da primeira. Em vez de diluir o Evangelho, ela transforma quase tudo em lei. E essa é talvez a mais difícil de perceber porque ela costuma vir com aparência de coragem, de posição firme, de igreja engajada. Quando ela acontece? Ela geralmente acontece quando a pregação cria exigências novas e transforma elas na medida de quem é um bom cristão. Fica mais ou menos assim. Se você não condena essas coisas, então você está no lado errado. Se você não for parte do meu grupo, então você está contra, você não é um bom cristão. Se você não abraça essa causa, você não é uma pessoa de fé de verdade. Se você não falar do jeito certo, você não é acolhedor. Se você não tiver esse tipo de linguajar, você está fora ou você está excluindo. Repara que isso pode vir de dois lados. Tem o púlpito que faz da Bíblia uma bandeira de um projeto de poder de um lado, e tem o púlpito que faz de Cristo o mascote de um projeto de poder do outro lado. No fundo mesmo, os dois cometem o mesmo erro. Os dois pegam uma determinada posição, que até pode ser muitas vezes uma posição política, que pode até ser legítima de se defender, e transformam ela numa nova lei religiosa, numa condição para você ser aceito por Deus e pela comunidade. E é aí que acontece uma coisa cruel. Porque, veja, toda lei, quando vira condição de aceitação, faz aquilo que a lei sempre faz. Ela acusa, ela pesa, ela escraviza a consciência. Só que se eu, por exemplo, prego apenas causas políticas, nesse caso, ela escraviza em nome dessa causa política e não em nome de Deus. O fiel, ele não sai da igreja perdoado, mas com uma lista de exigências. Ele não sai descansado em Cristo, mas provando o tempo todo que ele está do lado certo. Isso não é pregação corajosa. É a lei se disfarçando de evangelho. E é exatamente isso que Martim Lutero nos ensinou a desmascarar. E então, como fica a pregação sadia no meio disso tudo? A pregação sadia, equilibrada, ela faz duas coisas e ela faz cada uma dessas coisas na hora certa. Ela usa a lei onde tem gente cheia de si, onde tem autossuficiência, orgulho, a ilusão de que a gente se salva sozinho. Ali a lei precisa vir e quebrar essa ilusão. Mas ela usa então também o evangelho. O evangelho é usado onde tem gente quebrada, onde tem culpa, cansaço, desespero. Ali o evangelho vem e levanta. O erro dos dois desvios a que nós nos referimos, que nós mostramos, é justamente trocar essa ordem. Um oferece consolo barato para quem precisa ser confrontado. O outro acaba jogando peso em cima de quem já estava esmagado. A pregação, que distingue, que sabe diferenciar lei e evangelho, entende bem a importância de fazer essa diferenciação. Ela confronta o autossuficiente e consola o esmagado. E ela nunca transforma uma bandeira política e ideológica no foco da sua mensagem. Essas coisas jamais podem ser colocadas como medida da sua salvação. Porque diante de Deus a conta é outra. Veja o que Paulo diz lá em sua carta aos Romanos, no capítulo 3. Ele diz que todos pecaram e todos são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio de Cristo. Todos, o da direita e o da esquerda. O que você concorda com ele e o que você não suporta. Todos pecadores, todos justificados do mesmo jeito, de graça, por Cristo.
Então, no instante em que o púlpito divide a igreja em justos e injustos, com base em política, por exemplo, ela já saiu do evangelho. Eu quero terminar este vídeo com uma última palavra direto para você que prega o evangelho. Se esse é o seu caso, me escuta um pouquinho. Você foi chamado para uma tarefa alta demais para transformar o púlpito em palanque. Você foi chamado para anunciar a Cristo, para libertar a consciência com o Evangelho, não para amarrar a consciência em uma nova exigência. E se você se reconheceu em algum desvio que eu descrevi hoje, eu tenho uma boa notícia para você. E essa boa notícia é a mesma que nós devemos entregar para aquelas pessoas para quem você prega. Cristo morreu por você. Não porque você prega sem errar, mas porque você é pecador e Ele é Salvador. Você está justificado pela fé nele, não pela sua performance no púlpito, não pelo seu acerto político. E é essa liberdade que Cristo te dá e que te devolve o púlpito para ser utilizado com o devido propósito. Você pode assumir esse púlpito livre para pregar Cristo com clareza, livre para distinguir a voz que acusa da voz que perdoa, livre para anunciar que todos nós somos pecadores e que todos nós precisamos do mesmo Cristo. Pregue Cristo, não a sua opinião, não a sua causa, não o seu lado. Cristo, crucificado e ressuscitado, que justifica o pecador de graça. Essa sim é a mensagem que liberta. Olha, esse vídeo foi um recorte de um assunto que eu reconheço é muito maior. Nós poderíamos falar muita coisa ainda sobre esse tema. Em nosso blog, Teologia Missional, você também encontra vários conteúdos onde nós já abordamos essa mesma questão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E deixa também aqui no vídeo o teu comentário. Eu quero te ouvir e eu prometo, vou ler todos os comentários e na medida do possível vou também responder. Você já saiu de uma pregação carregando um peso novo em vez de sair aliviado? Conta pra mim. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, curta também o vídeo, assim você ajuda o nosso canal a chegar a um maior número de pessoas. E que o Senhor nos ajude a pregar a Cristo, somente Cristo, sempre Cristo. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.